Estamos todos quarentenando, né? Então a nossa aula é EAD. Já antecipadamente peço desculpa, porque apesar de vocês me chamarem de blogueira, não tenho lá tanta prática com essas coisas, gravo do celular, não sei editar vídeo, do jeito que ficar, ficou, tá? Então, vamos lá. Até então, nós conversamos sobre previdência social, que é aquele seguro social para trabalhadores, né, para segurados inscritos na previdência por algum motivo de incapacidade. Então, o trabalhador não pode trabalhar, não pode prover a sua família por algum motivo e ele está segurado pela previdência social. A gente tem basicamente 3 regimes de previdência, como nós vimos até hoje, né? O regime próprio, que é aquele dos servidores públicos da aula passada. Nós temos o regime complementar, também na aula passada, que é aquele regime de, como o próprio nome diz, né? O indivíduo contrata voluntariamente para complementar a renda na aposentadoria. E o regime geral, que é isso que a gente vai conversar hoje, que é para aqueles trabalhadores, como o próprio nome diz, né? Do regime geral. Quem são esses trabalhadores? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Existem 2 maneiras, digamos assim, de se filiar à Previdência no regime geral. Uma delas é obrigatória, que a inscrição na Previdência é automática a partir do exercício de alguma atividade remunerada. Então, começou a trabalhar na atividade remunerada, automaticamente vai vir um desconto em folha da Previdência e já está segurado da Previdência. E existe aquele segurado por inscrição facultativa, em que o indivíduo tem a opção de se inscrever na Previdência, né? E obter os benefícios previdenciários. Portanto, o seguro depende da inscrição e do pagamento em dia do seguro social. Vamos ver com mais calma cada uma dessas questões, tá? Quem então se enquadra como trabalhador filiado à Previdência Social no regime geral? Empregado doméstico, trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. E a gente ainda tem o segurado facultativo que a gente vai ver depois. Tá? A gente considera empregado, que é a primeira categoria e a mais comum de todas, digamos assim, aquele trabalhador de carteira assinada. Genericamente falando, é o trabalhador de carteira assinada, tá? Conseguiu emprego, trabalha via CLT. Pode ser contrato temporário, pode ser contrato permanente, carteira assinada CLT é trabalhador do regime geral, tá? Mas também se enquadram como empregados aqueles trabalhadores do serviço público que prestam serviços ao serviço público, por exemplo, os terceirizados ou prestadores de serviço mesmo que não foram contratados via concurso. Também se enquadram trabalhadores de mandato eletivo, né? E também se enquadram aqueles trabalhadores de cargo de confiança, na maioria das vezes, que não são servidores públicos concursados, vão se enquadrar dentro do regime geral. Atenção, que também se enquadra no regime geral como empregado aqueles trabalhadores de multinacionais que exercem atividades no Brasil e aqueles trabalhadores de empresas brasileiras situadas no exterior também são considerados empregados, tá? Já o empregado doméstico, a principal diferença do empregado é que ele exerce uma atividade para uma pessoa ou a uma casa de família, só que essa sua atividade ela é sem fins lucrativos. Essa é a principal diferença. Então, dentro do empregado doméstico vai enquadrar a própria empregada doméstica, a governanta, o jardineiro, o motorista, o caseiro, N atividades que prestam serviço à família ou pessoa, né, pessoa física, mas essa função não pode ter fins lucrativos. Esse é o empregado doméstico, tá? O trabalhador avulso é um tipo de categoria profissional extremamente característico de porto, né? Os estivadores, amarradores, carregador de porto, N atividades dentro do porto. São trabalhadores que não são empregados específicos de nenhuma empresa, eles não são contratados de nenhuma empresa, eles prestam serviços a diversas empresas, tá? E essa gestão, digamos assim, da mão de obra é feita ou pelo sindicato deles, né? Por exemplo, sindicato dos trabalhadores portuários, ou por uma unidade, por um órgão gestor de mão de obra. Então, esses trabalhadores, eles são direcionados, digamos assim, a diversas, mais variadas empresas, às vezes até mais de uma, prestam serviços para essas empresas, mas não tem vínculo de trabalho com essas empresas. Quem gere, digamos assim, o contrato de trabalho é o órgão gestor da mão de obra, que às vezes é o sindicato. Por consequência, o recolhimento, né, de tributo trabalhista, de direito trabalhista, é tudo feito pelo gestor da mão de obra. Um exemplo mais clássico é o trabalhador portuário, né, em que o gestor da mão de obra do porto encaminha os estivadores, amarradores para diversas atividades dentro do porto e gere a mão de obra, né, prestam serviços a diversas empresas sem vínculo empregatício direto
com nenhuma delas, tá? A gente tem um contribuinte individual. Contribuinte individual a gente pode chamar também de MEI, já devem ter ouvido falar, né? O microempreendedor individual. A gente comumente conhece, né, aí no palavreado geral, o contribuinte individual como trabalhador autônomo, que são aqueles trabalhadores que não têm um vínculo de trabalho específico com nenhuma empresa, mas eles exercem atividade remunerada para si mesmos, né? É o autônomo que a gente conhece. Os exemplos mais comuns de autônomo que a gente tem, né, é o médico, advogado, dentista, nutricionista, as pessoas que têm o seu próprio consultório, têm atividade remunerada, tiram lucro, né, dali, mas eles não têm um chefe, não têm um patrão, não têm carteira assinada. Esse é o contribuinte individual. A priori, né, vocês em aula me perguntaram assim, pois é opcional pagar INSS quando tem consultório? Em teoria não é, né? Em teoria é obrigatório pagar o INSS como contribuinte individual. A diferença é que, como não tem carteira assinada, esse desconto não vem em folha, né? O trabalhador acaba tendo que se inscrever no INSS e tem a opção, digamos assim, de escolher a alíquota pela qual vai contribuir, né? Eu chamo muita atenção de vocês que, genericamente falando, autônomo é um nome que a gente usa tanto para o próprio autônomo quanto para o informal. Várias vezes vocês vão conversar, por exemplo, com o vendedor de pipoca da frente do cinema, né? Vocês vão perguntar, né? Pois é, tem carteira assinada? Não. E ele vai dizer, eu sou autônomo. E aí tu pergunta, tá, mas tu paga INSS? E esse trabalhador vai dizer, não. Se esse trabalhador não paga INSS, a gente considera esse trabalhador como informal. Tá? Ele é um trabalhador do mercado informal. A gente vai considerar autônomo, microempreendedor individual, autônomo, né? O segurado facultativo, o segurado individual do INSS e o autônomo que contribui. Então, não é todo mundo que é autônomo, que exerce atividade remunerada por conta própria, que está segurado pelo INSS. Tem uma série de trabalhadores que são autônomos, né? Que têm a sua atividade remunerada própria, porém, eles não contribuem para o INSS. Esses trabalhadores a gente tem que ter cuidado, que não adianta fazer um atestado e caminhar para o INSS, porque ele não vai estar segurado. O seguro INSS, ele é vinculado à contribuição. E o autônomo, né, o contribuinte individual, ele precisa se inscrever e pagar as suas parcelas em dia para estar segurado. Isso vale para o médico, para o taxista, para o advogado, para o vendedor, para o barraquinho de pipoca, para o carinha que vende na arte na praia, para todo mundo. Tá? Isso que eu chamo a atenção. A diferença entre o autônomo efetivo, né, e o informal, que a gente conhece, que não está vinculado, não está segurado pelo INSS porque não contribui. Outra categoria que a gente tem de segurado do INSS, né, dentro do regime geral, é o segurado especial. Como o próprio nome diz, seguro especial é uma categoria especial de trabalhadores, tá? Em que se enquadram o trabalhador rural, que pode ser a economia de regime familiar ou o trabalhador único, pessoa física, pode ser o pescador, né, o pescador artesanal e o índio reconhecido pela FUNAI. Esses trabalhadores, eles são considerados segurados especiais, eles têm um regime especial deles, com alguns benefícios diferentes, uns modelos de contribuição de aposentadoria diferentes, mas eu lembro que o segurado especial, ele também está assegurado pelo INSS. Muitas vezes eu recebo a pergunta, né, trabalhador rural tem direito ao INSS porque não contribui, não paga, não tem carteira assinada? Eventualmente tem, né, na maioria das vezes tem, como segurado especial, tá? Enquadra o trabalhador rural, principalmente o de economia familiar, o pescador artesanal e o índio, desde que reconhecido pela FUNAI. Outra categoria que a gente tem, né, por último, para finalizar, é o segurado facultativo. Como o próprio nome diz, segurado facultativo é um indivíduo que não haveria a obrigatoriedade de contribuir com o INSS, mas o indivíduo, por algum motivo, considera que é importante contribuir, né? E aí tem que fazer a sua inscrição no INSS e pagar as parcelas em dia para estar considerado como segurado. O exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês dessa categoria profissional é a dona de casa, tá? A dona de casa que não tem atividade remunerada fora de casa e dedica a sua vida a cuidar do marido, da casa e dos filhos. Não tem atividade profissional remunerada. A priori, ela não tem direito nenhum, né, a respeito da questão de INSS, nem aposentadoria. Mas aí, em comum acordo, ela e o marido, como o marido trabalha fora e ela sustenta, né, cuida a casa, comum acordo, eles acham que ela tem direito de se aposentar futuramente, e aí o marido decide pagar o INSS para que ela tenha direito à aposentadoria futura. Isso é o segurado facultativo.
tá? É um indivíduo que não precisaria contribuir, mas opta por contribuir para ter direitos aos benefícios da Previdência. Dona de casa é o mais comum, mas o estudante também pode, né? Cada um de vocês aí, se quiser já desde agora contribuir para a Previdência, pode. Depende de inscrição na Previdência, né, e o pagamento em dia, digamos assim, das parcelas. E a alíquota de contribuição também é escolhida pelo segurado facultativo. Qualquer cidadão sem atividade remunerada a partir de 16 anos pode se inscrever no INSS como segurado facultativo, tá? Então, estas são as categorias profissionais que se enquadram dentro da condição de segurado dentro do regime geral de previdência. O tipo de contribuição é um pouquinho diferente, desculpa, para cada uma delas, né? O empregado e o empregado doméstico, o desconto vem em folha salarial, né? Vem o salário e aí, de acordo com a renda, vem uma alíquota, né? Que agora, se eu não me engano, depois da reforma, tá entre 7,5% e 14% em cima do salário, né? E essa alíquota vem direto, descontada em folha do empregado no contra-cheque que vai para a Previdência, tá? Já o contribuinte individual, né, o autônomo e o contribuinte facultativo, a dona de casa, o estudante, a contribuição depende da inscrição do INSS, depende da sua inscrição, né, vai lá, se inscreve no INSS e do pagamento em dia do carnezinho, digamos assim, de contribuição. O trabalhador avulso, que é o portuário, via de regra, né, o recolhimento do INSS é feito pelo órgão gestor de mão de obra. Então, usualmente, todas essas questões trabalhistas e previdenciárias é feitas direto pelo órgão gestor de mão de obra, que pode ser um órgão, né, deles, ou às vezes até o sindicato. E o segurado especial, que é um trabalhador rural, pescador e o índio reconhecido pela FUNAI, a contribuição ela não é mensal, é feita por uma porcentagem em cima da venda dos produtos. Então, quando o trabalhador rural, por exemplo, vende algum produto para uma empresa, por exemplo, a própria empresa já desconta em cima da nota de venda do produto um valor referente ao INSS. O valor é pago por desconto direto na venda do produto, não é o valor mensal, tá? As contribuições elas são um pouquinho diferentes para cada uma das categorias. O INSS, né, a condição de segurado do INSS para que a gente tenha acesso aos benefícios previdenciários, eventualmente tem período de carência. O que é o período de carência? É tipo carência do plano de saúde, né? Entre a gente se inscrever, virar segurado e poder usufruir de algum benefício, existe um determinado, né, íntere de tempo que a gente tem que respeitar entre a inscrição e poder usufruir o benefício. Carência do INSS, tipo carência de plano de saúde, que eu sei que vocês conhecem, né? O número mínimo de contribuições que tem que ter para que se tenha acesso ao benefício, a determinados benefícios, tá? O tempo, né, de carência é contado um pouquinho diferente para cada um dos trabalhadores. Para o empregado doméstico, para o empregado e para o trabalhador avulso, esse tempo de carência conta a partir do primeiro dia trabalhado, porque o desconto do INSS, a princípio, não depende do trabalhador, né? Como é feito em folha, o trabalhador começou a trabalhar no primeiro dia, já se subentende que ele vai ter o INSS descontado em todos os seus contra-cheques. Então, começou a trabalhar no primeiro dia de trabalho, a partir dali já começa a contagem do tempo de carência. O empregado doméstico, o contribuinte individual e o contribuinte facultativo, a contagem do período de carência é a partir do dia da sua inscrição, só que não basta a inscrição, né? Tem que haver o pagamento do carnê em dia. Então, estando o carnezinho pago em dia, a partir da inscrição mais o carnezinho pago em dia, a carência conta a partir desse dia. E o segurado especial vai depender, né? Vai depender, porque a comprovação de condição de segurado especial é diferente, porque ele não desconta mês a mês. Então, a priori, para se acessar os benefícios como segurado especial, o trabalhador tem que comprovar a exercer a atividade, ou trabalhador rural, de pescador ou de índio. E comprovar exercer essa atividade, às vezes, não é tão simples. Então, se conta como aquilo que o trabalhador consegue comprovar que exerceu aquela atividade. O detalhe é que, se o trabalhador conseguir comprovar um dia no mês, para o INSS já conta o exercício de todo aquele mês em que foi comprovado. Entenderam? Não sei se eu me confundi um pouquinho, tá? Mas o trabalhador rural precisa comprovar o exercício da atividade retroativamente. Como que se comprova isso?
com a nota de venda dos produtos, né, que o trabalhador rural genericamente a gente conhece como modelo 15, quem tem contato aí já deve ter ouvido falar no modelo 15, né, pode comprovar pelo modelo 15, pode comprovar por certificado de arrendamento de terra, por posse de terra, então tem alguns documentos que o INSS aceita como comprovação de exercício de atividade. E os benefícios previdenciários, cada um deles tem um período mais ou menos específico de carência, né? A aposentadoria, eu quero me aposentar pelo INSS, né? Via de regra tem 180 meses de contribuições, né, de carência. Então, entre o indivíduo se inscrever no INSS e precisar, né, ter o direito a se aposentar, tem esse período de carência. Então, não adianta, né? Eu não vou contribuir agora. Vou ficar lá, chegar a fazer, eu só posso me aposentar com 62, né, eu mulher, posso me aposentar com 62, então eu vou começar a contribuir com 55, e vou lá e me aposento com 62, não, tá, porque o período de carência são 180 meses, então eu tenho que contribuir no mínimo 180 meses, mas depois atingir a idade mínima, né, então esse período de carência para ter acesso à aposentadoria é de 180 meses a priori para todos os tipos de segurado. Tá? Já o auxílio doença e aposentadoria por invalidez, lembrando que o auxílio doença é aquele auxílio que a gente recebe no período de incapacidade temporária, né? Quebrei a perna e não posso trabalhar agora. Aí a gente fica um tempo, né, encostado no INSS. Esse é o auxílio doença, que tá mudando de nome, né? Mas a princípio é o auxílio doença. E aposentadoria por invalidez é quando o indivíduo não pode trabalhar mais de maneira nenhuma. Tanto o auxílio doença quanto a aposentadoria por invalidez, eles têm período de carência de 12 meses, de 1 ano. O que isso significa? Comecei a trabalhar na Unifra em agosto de 2019. Eu só vou ter direito a ter um benefício, né, de auxílio doença daqui no caso, agosto de 2020. Se por algum motivo hoje, na quarentena, surtei, enlouqueci, piroquei de ficar em casa, não vou ter direito ao auxílio doença, né? Porque eu ainda estou no meu período de carência para receber o benefício. São 12 meses, tá? Praticamente. Ai, gente, acabou a bateria do meu telefone. Tive que dividir em 2 partes, tentei juntar, agora ficou um caco, mas espero que vocês compreendam, né? Bom, dando continuidade então aos períodos de carência, né? A pensão por morte, o auxílio reclusão. Lembrando que a pensão por morte é quando o segurado vai a óbito e aí a pensão fica para os seus familiares. E o auxílio reclusão é quando o segurado vai preso, né? A princípio, esses 2 benefícios não têm carência. Então, eu hoje, né, que comecei a trabalhar em agosto, se eu hoje despiroquei, enxerguei alguém na rua usando máscara assim, se eu perder meu réu primário e for presa, a minha família vai poder receber o auxílio reclusão, tá? Não tem período de carência para esses 2 benefícios. E já o salário maternidade, também chamado de auxílio, né, de licença gestante, que é para quando a trabalhadora ganha o bebê, para quando, né, o parto, questão de parto, varia um pouquinho dependendo do tipo de segurado. As empregadas domésticas e as trabalhadoras avulsas não têm período de carência. Então, engravidei hoje, mesmo, né, que eu tenha 6 meses de trabalho, eu vou poder tirar meu benefício, né, da licença gestante, salário maternidade. Já o contribuinte individual, né, o autônomo, o segurado facultativo, que é a dona de casa, e o segurado especial, que é o trabalhador rural e o pescador, tem período de 10 meses de carência. Essas 3 categorias profissionais, elas têm direito ao salário maternidade, desde que cumpram 10 meses de carência para então receber o benefício. Ok? Tô bem, o que tínhamos para essa aula era isso, né, aula dessa semana. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me encaminhem e vamos tentar, né, aproveitar alguma coisa dessa nossa quarentena. Beijo grande no coração de todos, fiquem em casa, não usem máscara desnecessariamente, não comprem todo o estoque de álcool gel e se precisarem de alguma coisa, aproveitar à disposição. Beijo! Oi?